Agora vamos pegar o nosso livro de história e vamos para a correção da página 99. Falando sobre as expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Primeira questão da página 99. Por que Portugal começou a mandar expedições para o Brasil? Qual foi o objetivo? Mandou a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas e de colonizar ocupando as terras. Esse foi o principal objetivo das expedições, das primeiras, né? Segunda questão. Marque apenas as afirmações verdadeiras sobre as expedições. Primeiro, os europeus rondavam o litoral brasileiro por causa da falta de interesse de Portugal pelas terras brasileiras. Correta, marca. Segunda, apesar de os portugueses terem desembarcado primeiro nas terras brasileiras, isso não lhes garantia a posse das terras. Correta também essa afirmativa. E a última, mesmo com os europeus querendo invadir o litoral brasileiro, Portugal continuou sem interesse pelo Brasil. Não está correta, viu? A última. Terceira, responda as questões abaixo. Letra A. Qual a primeira riqueza explorada no Brasil? A primeira riqueza explorada no Brasil foi o pau-brasil. Ó, palavra composta, viu? Letra B, aqui do outro lado. Explique a diferença entre a expedição de Gaspar de Lemos e a de Gonçalo Coelho. São duas expedições. A primeira expedição tinha um objetivo de conhecimento, enquanto a segunda tinha como meta a proteção das riquezas descobertas. Então, cada uma tinha uma finalidade, né? Quarta questão. Complete as informações. A segunda expedição explorada foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil. Agora vamos para a página 100. Página 100. Quinta questão. Complete as fichas respondendo as perguntas sobre as primeiras expedições. Primeira expedição exploradora. Vamos ver algo sobre ela. Quando essa expedição veio para o Brasil? Veio em 1501. Quem comandou essa expedição? Gaspar de Lemos a comandou. Que lugares percorreu? Percorreu o litoral. O que ela descobriu? Descobriu novas terras e o pau-brasil. Então, o primeiro quadrado se refere à primeira expedição exploradora. Agora vamos à segunda expedição exploradora. A segunda expedição exploradora. Quando essa expedição veio para o Brasil? Quando foi que ela veio? Veio em 1503. Quem comandou essa expedição? Gonçalo Coelho a comandou. O que levou para a Europa? Levou as primeiras amostras de pau-brasil. Que produto econômico ela explorou? Explorou o pau-brasil. Agora vamos às expedições guarda-costas. O que Portugal fez para proteger as terras descobertas? Resolveu mandar expedições guarda-costas para patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses. Então, a nossa correção fica aqui até a página 100. Vamos agora dar uma lida aqui nos primeiros anos de domínio português, que vai da página 100 a 103, ok? Coloquei na página 100.
período vai de 1500 a 1530 e é conhecido como período pré-colonial. Os portugueses envolvidos com o comércio asiático não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos na costa, negociando a extração de pau-brasil com os indígenas. A partir de 1530, várias expedições mapearam a costa brasileira e, eventualmente, estabeleceram feitorias fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Então, aí tem a fundação de São Vicente, na representação de Bendito Calixto, que é um pintor, né? Ele fez aí a primeira habitação, né? Que foi logo no início, quando aquelas expedições vinham. Então, ele fez uma pintura para retratar como era na época. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, que foi São Vicente, que é essa que está aí no desenho. E logo depois fundou a Vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral, ou seja, aquela região próxima do mar, né? Durante muitos anos houve uma grande disputa com os franceses, mas após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Então, na página 101, você vira agora para a página 102 e a página 102 você vai responder toda de acordo com a página 101, ok? Vamos agora na página 103. Período colonial. O período colonial começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil. Esse período se estende até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre europeus e indígenas e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava e a procura por escravos por volta do século XVI. O açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por gramas nas farmácias, que eram as boticas, né? A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e venda da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café, todos extraídos aqui, né, do território brasileiro. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e é nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenizando-se, ou seja, as etnias começaram a se misturar, que foi onde teve a nossa origem, né? Que foi misturando raças, índio com branco, branco com negro, negro com o povo os europeus, né? E aí foi dando a mistura das raças. Indígenas vivendo desocupadamente, interagindo com a natureza, que é esse primeiro desenho. O segundo é a pintura de um engenho, né? E aí nós temos o período colonial, que você vai responder agora as perguntas da página 104, certo? A página 104
é todo em cima do que a gente leu na página 103. E aí você vai responder essas duas páginas, 102 e 104, para na próxima aula a gente fazer a nossa correção, ok? Tchau!